Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar a nossa primeira aula remota, né? Devido a essa questão da pandemia, devido a esse período de isolamento social, então nós iremos trabalhar as nossas aulas utilizando essa ferramenta, né? O YouTube, outros aplicativos, WhatsApp, mensagens de áudios, vídeos, enfim. Essa será a nossa maneira de se trabalhar durante esse período de pandemia, de isolamento social que infelizmente assolou o nosso país, o nosso estado e chegou às nossas cidades. Ok? E o primeiro assunto que a gente irá trabalhar é o capítulo 2 do nosso livro, que fala sobre a ordem bipolar, da ordem bipolar à geopolítica atual. É um conteúdo bom de se trabalhar, certo? É um conteúdo que é trabalhado tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Eu dei uma aula na turma da segunda série do ensino médio que também trazia esse assunto, né? E acredito que foi bem produtiva a aula. Espero que vocês também consigam compreender o que eu irei repassar a partir de agora, né? Que nossas aulas possam ser bastante produtivas. Então, nós vamos entender o que foi essa ordem bipolar, certo? Estados Unidos e União Soviética, essas duas potências, elas saíram vencedoras no final da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, duas grandes potências saíram como vencedoras, como eu disse, Estados Unidos e União Soviética. A partir desse momento, essas duas potências começaram a rivalizar para ver quem iria exercer a hegemonia mundial, quem iria exercer influência sobre outras nações, sobre outros países. Então, Estados Unidos e União Soviética começaram a rivalizar, né? E isso durou boa parte do século XX. Como eu disse, iniciou essa rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética depois do final da Guerra Fria e foi até o ano de 1991, quando a União Soviética ela se desintegrou, certo? Mas isso eu vou falar um pouco mais à frente. Então, essa ordem bipolar foi esse período em que o mundo foi dividido em dois, né? O próprio nome diz, bi vem de dois, bipolar. Houve essa polarização do poder entre Estados Unidos e União Soviética. Esse período de bipolarização ficou conhecido como Guerra Fria, né? Uma guerra fria entre as duas maiores potências, e recebeu esse nome por quê? Porque essas duas potências nunca chegaram a se enfrentar diretamente, né? Foi mais um conflito ideológico, certo? Mas nunca se enfrentaram utilizando armas de destruição em massa, por exemplo, certo? Por isso o nome Guerra Fria, não foi uma guerra quente com armas. Então, esse período durou, como eu disse, de 1945, quando a Segunda Guerra acabou, até 1991. E marcou o mundo porque houve uma corrida, como eu disse, para ver quem exercia a hegemonia mundial. Houve uma corrida de Estados Unidos e União Soviética para ver quem construía as melhores armas, né? Armas de destruição em massa, né? Então, essas duas potências começaram a disputar para ver quem produzia os melhores armamentos para influenciar o restante do mundo, certo? E também houve uma corrida espacial. Além da corrida armamentista, houve uma corrida espacial. Estados Unidos e União Soviética começaram a disputa para ver quem chegava primeiro ao espaço, quem dominava primeiro esse território, certo? E o primeiro homem enviado ao espaço foi Yuri Gagarin, certo? Foi uma missão
coordenada pela União Soviética. Então a União Soviética saiu na frente dos Estados Unidos nesse sentido da questão da corrida espacial. E os Estados Unidos posteriormente, para não ficar atrás nessa corrida, também enviaram a primeira tripulação à Lua, Foi quando o homem pisou na Lua pela primeira vez. Então houve também essa corrida espacial para ver quem dominava a tecnologia, entre Estados Unidos e União Soviética, para ver quem tinha a tecnologia de dominar a questão do espaço, certo? Isso marcou muito o período bipolar, o período da Guerra Fria, ok? O mundo ficou dividido entre essas duas grandes potências. De um lado, você tinha Estados Unidos, que liderava o bloco capitalista, e do outro a União Soviética, que liderava um bloco de países, e liderava o socialismo. Então, capitalismo, Estados Unidos, socialismo, União Soviética. Certo, pessoal? Então, o mundo ficou dividido entre socialismo e capitalismo, países capitalistas e países socialistas, nesse período conhecido como Guerra Fria. Então, houve muita tensão, ameaças, certo? Países que ficaram marcados durante esse período bipolar, durante esse período de Guerra Fria. Um deles que ficou marcado fisicamente foi a Alemanha. Por que fisicamente? A Alemanha ela foi dividida em duas, nesse período. De um lado a Alemanha Oriental, do outro lado a Alemanha... de um lado a Alemanha Oriental, do outro lado a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental ficou sob influência dos americanos e a Alemanha Oriental sob influência dos soviéticos. E como foi que foi feita essa divisão? Construíram um muro, E esse muro, que é o Muro de Berlim, ele também ficou conhecido como Muro da Vergonha. Foi construído em 1964 e foi derrubado em 1989. A queda do Muro de Berlim marcou o fim do período bipolar, do período que dividiu o mundo entre essas duas grandes potências. Em 89 o muro foi derrubado, a União Soviética já estava se desintegrando, não tinha mais forças para competir com os Estados Unidos economicamente e acabou se desintegrando. E em 91 ela acabou. A União Soviética ela era formada por 15 países, 15 repúblicas formavam a União Soviética. Então, nesse período conhecido como bipolar, como Guerra Fria, foi um período que Estados Unidos e União Soviética rivalizaram para ver quem exercia a influência no mundo, a influência militar, econômica, política, e os Estados Unidos saíram como vencedor, chegando ao fim esse período bipolar em 1991. Certo, pessoal? Esse foi o período da Guerra Fria, o período bipolar. E dando continuidade a essa questão, como eu disse, o assunto ele fala da ordem bipolar, a geopolítica atual. Então, passamos por esse período da ordem bipolar e vamos agora discutir a ordem atual. Então, quando os Estados Unidos saíram como vencedores, surgiu essa grande potência mundial, que é os Estados Unidos. Até hoje é a maior potência do mundo, maior potência econômica, maior potência bélica, questão de armamentos. Mas assim, a ordem atual, muitos autores, pesquisadores classificam a ordem atual como multipolar. Por que multipolar? Porque você tem várias potências, diversas potências. Além dos Estados Unidos, que é a maior potência, nós também temos outras potências. O Japão é uma grande potência mundial, certo? A Alemanha, a França, que mais? Além da Alemanha, França, a Rússia pode ser considerada uma potência mundial. Na área militar, ela é uma potência mundial, certo? A China hoje é uma grande potência. Então, você tem vários países. Por isso que hoje nós temos uma ordem multipolar e não mais bipolar.
como foi no período da Guerra Fria, bipolar porque você só tinha duas grandes potências, e hoje nós temos várias potências, por isso que é conhecido como multipolar, né? Apesar de alguns autores também classificarem a nova ordem hoje como unipolar, ou seja, que só teria uma potência que no caso seria os Estados Unidos da América, né? Que para mim eu discordo. Apesar dos Estados Unidos ser a maior potência do mundo, né? Mas você também tem outras potências, como eu falei, Japão, Inglaterra, França, Alemanha, são potências também mundiais, ok? E na ordem atual, nessa ordem que eu falei que é multipolar, existem conflitos que acontecem na atualidade, né? Conflitos por causa da questão do petróleo, conflitos no Oriente Médio, principalmente envolvendo a questão do petróleo, conflitos na África, certo? Então há diversos conflitos e tensões que acontecem nessa nova ordem, na atual ordem mundial. Questões também, conflitos no Oriente Médio por questões religiosas, por questões territoriais, como é o caso entre Israel e Palestina, certo? Isso nessa ordem atual, nessa ordem que a gente está estudando agora, na geopolítica atual, certo? E qual seria o papel da ONU nessa ordem, né, política atual? Como a ONU foi criada? A ONU, né, ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a ONU ela foi criada com o objetivo de tentar manter a paz mundial. Então a ONU significa a Organização das Nações Unidas, e ela atua hoje, né, nessa geopolítica atual, tentando evitar conflitos, né, no mundo, conflitos de larga escala, certo? A ONU é a principal organização do mundo nesse sentido, né? E dentro da ONU existem vários órgãos, só que o principal órgão dentro da ONU é o Conselho de Segurança da ONU, que é formado apenas por 5 países. São eles China, Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido. São os 5 países que têm, digamos, maior poder dentro da ONU, poder de vetar qualquer outra decisão de qualquer outro país, né? Então, a ONU ela tem um papel muito importante, tentar evitar guerras, né? Ajudar em áreas sociais, no combate à fome, tentar erradicar a questão do analfabetismo, que ainda tem muito pelo mundo, entre outros, né? Questões voltadas para criança e adolescente. Então, a ONU ela discute vários temas, questão ambiental, tá bom? Então, esse é o nosso conteúdo, certo? Tentei ser o mais sucinto possível para o vídeo não ficar tão extenso. Vocês assistam com atenção, né, essa videoaula, e estarei disponível lá no grupo, né, no nosso grupo do 8º ano, a partir de agora, para tirar as dúvidas de vocês, ok? E encaminhar a atividade depois.